sempre um desafio e um privilégio nós podermos analisar as Escrituras. E hoje à noite, então, nós daremos sequência à análise da carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 1. Peço que todos os irmãos abram comigo. Timóteo, capítulo 1. Leremos do versículo 8 ao versículo de número 11, que diz assim: Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém nela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário a essa doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Vamos orar? Pai Santo e poderoso, nós chegamos diante de Ti neste momento, sabendo que não somos dignos, Senhor, em nós mesmos. Te pedimos que encha a Tua igreja, Pai, com o Teu Espírito Santo, para que juntos possamos analisar este texto e possamos obter, Senhor, daqui as riquezas da Tua palavra para as nossas vidas. Pai, afasta de nós qualquer pensamento ou outro, qualquer intenção, Senhor, que não a que está em Tua palavra. Pai, ajuda-nos neste momento. Pedimos as Tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Bom, irmãos, então, temos uma rápida contextualização aqui. Conforme a gente falou já há algum tempo, então nós estamos analisando a carta de 1 Timóteo, né? E no versículo 3 e 4, nós vimos que Paulo ele deixa Timóteo em Éfeso enquanto ele está a caminho da Macedônia, né? Timóteo fica na fé de Paulo para corrigir algumas pessoas que estavam ensinando uma doutrina errada dentro da igreja. A gente viu sobre as genealogias e as fábulas, nós conversamos sobre isso na última vez. E Timóteo, então, ele tem o objetivo e a missão de corrigir essas pessoas. Mas o objetivo, a intenção que ele deveria ter ao corrigir essas pessoas que estavam ensinando algo errado dentro da igreja, é que elas se arrependessem e produzissem um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Então, ao corrigir essas pessoas, ele não queria de forma nenhuma afastar elas, excluir elas, mas sim que elas viessem ao arrependimento, que elas abandonassem as fábulas, as genealogias e se voltassem para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bom, por que eles estavam então falando sobre essas fábulas, genealogias intermináveis? Nós vimos também que era por fama, popularidade, poder sobre os outros e dinheiro. Nada muito diferente do que nós vemos em muitas igrejas por aí hoje, nos dias de hoje. Então Paulo, por fim, no versículo 7, como diz ali, querendo ser mestres da lei, se referindo a essas pessoas, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então ele vai dizer que essas pessoas elas não sabiam o que elas estavam ensinando. E o nosso objetivo essa noite então é esclarecer exatamente isso, o uso correto da lei para os cristãos. Algumas perguntas que nós pretendemos responder hoje à noite. Ainda estamos debaixo da lei? Para que a lei serve? Ela ainda nos alcança ou é apenas para Israel? Existe algum uso da lei para os cristãos? Então essas são algumas dúvidas que às vezes a gente se questiona tudo, né? E hoje à noite a nossa intenção é trabalhar com base nesse texto em que Paulo aborda esse assunto. Essa é a escritura então do nosso sermão. No versículo 8 nós vamos ver a lei de Deus e o seu uso. Do versículo 9 e 10, a lei não condena o justo. E versículo 11, tu vês então a glória de Deus na salvação. Bom, versículo 8, vamos lá. Então ele veio falando dessas pessoas que elas querem ser mestres da lei, não entendem nem o que dizem nem o que afirmam. E versículo 8 ele diz: Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Bom, e nesse versículo então nós
Parks, ele, obrigado Sabrina, pode deixar aí mesmo. Bem depois eu vou precisar passar mais uma vez, mas deixa eu ver. Bom, a lei, meus irmãos. Quem aqui lembra dos 10 mandamentos? Vocês lembram dos 10 mandamentos? Alguém me diz qual é o primeiro mandamento? Fala assim mesmo. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Então, Paulo vai afirmar que a lei ela é boa. Só que ele diz ali, se ela é usada corretamente. A versão atualizada diz se ela é usada da forma correta. Né? Eles trocaram ali. Mas a lei, meus irmãos, o que é essa lei? O que é essa lei? Nós, olhando para o Antigo Testamento, nós vemos as leis cerimoniais, a lei civil e a lei moral. Claro, né, a gente entende essa divisão, esses três grupos, essa divisão das leis, depois de estudar e entender um pouquinho melhor. Mas quando Paulo ele fala aqui da lei, quando ele diz aqui que a lei é boa, ele não está dizendo só a lei moral de Deus é boa. Ele não está dizendo só a lei civil lá de Israel, aquela, sobre os presos, sobre os prisioneiros de guerra. Ele não está se referindo, ele está se referindo a toda a lei de Deus. Não só aos 10 mandamentos. É que eu não me permiti dessa vez, eu estou usando tablet, então é mais para mim localizar aqui. Vamos lembrar que existem 3 grupos das leis de Deus no Antigo Testamento: lei cerimonial relacionada ao templo, sacerdotes, sacrifícios e festas. Basicamente, o livro de Levítico. Para aqueles que gostam aí de ler paulatinamente a Escritura, já passaram por Levítico e sabem que é um livro então cerimonial. Ele fala muitos detalhes de como o sacerdote deveria se vestir, como o sacrifício deveria ser feito a Deus, que dia deveria ser feito, de que forma deveria ser o animal, qual animal, não podia ser doente, tinha que ser assim, 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 assim. Isso é a lei de Deus naquela época para o povo de Israel. E temos a lei civil também no Antigo Testamento. Se nós formos olhar lá, especificamente em Êxodo 21, 22 e 23, nós temos leis acerca de servos e dos homicidas. Se os irmãos bem lembram, naquela época havia os seus senhores e os servos que trabalhavam para o Senhor. A lei acerca de quem amaldiçoar os pais, não havia leis civis para o filho que amaldiçoasse seu pai. Havia lei acerca de quem fere uma pessoa, então tinha que ser aquela pessoa ia sofrer uma punição, e havia uma lei, a lei de Deus dizia o que aquela pessoa deveria ser, o que a sociedade deveria fazer com aquela pessoa. Leis acerca da propriedade, como por exemplo os limites territoriais de cada tribo. Então nós temos isso no Antigo Testamento também. Quando nós vamos para lá, nós vemos que Deus ele delimitou tudo e disse para as tribos novas saírem uma das outras. Leis acerca do falso testemunho, em Êxodo 23, 1 e 2. Lei acerca da injustiça social. Então nós temos as leis civis de uma teocracia, né? Teocracia, Deus governando uma sociedade. Mas lá em Israel, né, no Antigo Testamento. E por fim nós temos o terceiro grupo, que é a lei moral de Deus. Vamos abrir rapidinho em Êxodo capítulo 20. Deixem ver aí Timóteo. Vamos abrir em Êxodo capítulo 20, rapidamente. Gênesis, Êxodo, segundo livro das Escrituras. Êxodo 20, versículo 1 diz assim: Então falou Deus todas estas coisas, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Versículo 7, nós temos o terceiro mandamento: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Versículo 8, quarto mandamento: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aqui vamos pular um pouquinho, versículo 12: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Versículo 13: Não matarás,
não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E por último, o 10º mandamento, versículo 17: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Essa é o resumo, vamos dizer assim, da lei moral de Deus. Então, quando Paulo diz que a lei é boa, ele está dizendo que esta lei que nós acabamos de ler, ela é boa. A lei civil é boa e a lei cerimonial também. Mas por que Paulo está falando sobre a lei? Vamos voltar lá para Timóteo. Lembre-se que havia algumas pessoas dentro da igreja, e aqui nós vamos dar um nome para eles, que os teólogos chamam de judaizantes. Por que judaizantes? Porque eles eram judeus convertidos que ensinavam agora os gregos e os outros povos que eles deveriam seguir também as leis de Moisés, que aí é civil, moral e cerimonial, para a salvação. Então haviam pessoas dentro da igreja, esses judaizantes, que estavam ensinando os cristãos a guardar toda a lei. E com isso, eles exigiam dessas pessoas que elas fossem circuncidadas, que elas guardassem a dieta dos judeus para poderem comer porco e outras coisas, e seguir o calendário religioso dos judeus também, de acordo com as festas e tudo mais. Então, havia pessoas dentro da igreja naquela época que exigiam dos cristãos que estavam se chegando, as pessoas convertidas: olha, a gente segue os ensinamentos de Jesus Cristo, mas tem que fazer isso para que fosse salvo. Não é só Jesus Cristo, tem mais isso que precisa fazer. Precisa de ser circuncidado, não pode comer mais tudo que tu comia antes e tem que guardar algumas festas aí. Bom, a resposta de Paulo então a esses judaizantes é qual? É o versículo 8. Veja bem, ele não está dizendo que a lei tem que ser jogada fora, ele não está dizendo que a lei não é mais útil, ele está dizendo que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. E aí então, por ele estar combatendo essas pessoas, ele vai estabelecer o padrão correto de uso da lei. Quando ele diz ali no versículo 8: sabemos, porém. O sabemos aqui é quem? Ele está se referindo a Timóteo, ele diz então: ó Timóteo, nós sabemos, porém, em contraste com o versículo 7. Veja o que diz o versículo 7: querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Nós, porém, sabemos. Olha o contraste que Paulo está dizendo aqui, e agora ele vai entrar tratando sobre a lei. Porque já que esses judaizantes, eles não sabem usar a lei, como é o correto uso da lei? É assim, Timóteo. E é o que ele vai dizer aqui agora. Vamos lá. Ela é usada de forma correta, da forma com que Deus nos deu, ela é boa. Quando, para o Novo Testamento, quando nós olhamos para o Novo Testamento, então, nós encontramos alguns usos da lei de forma correta. O primeiro deles, aí Paulo vai trabalhar com Timóteo dizendo: ó, a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. O que é o uso legítimo da lei? Como nós podemos usar a lei de forma legítima? Então eu vou pegar alguns outros textos de Paulo onde ele usa a lei de forma legítima. O primeiro uso correto da lei de Deus é para mostrar quem Deus é. Esse é o primeiro, quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos para Paulo, para João, para os apóstolos, próprio para o Senhor Jesus mesmo, nós vemos o quê? Que a lei, ela foi nos dada para mostrar quem é Deus. A lei moral reflete a santidade de Deus. Nós vemos lá, não verás o teu Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não adulterarás, mas essa lei, ela nos mostra o quê? Que Deus é santo. Deus, ele não faz nada disso. Não existe cobiça em Deus. Não existe intenção de matar. Não existe outro Deus além dele. Ele fala, o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Veja a santidade que é Deus. E a sua lei nos mostra isso. A lei civil de Israel, quando um homem roubava outro, ele deveria restituir X vezes mais àquele que ele defraudou.
E nós vemos assim que Deus ele é justo. Nós vemos o caráter de Deus, os atributos de Deus na sua lei. Quando Ele nos deu a sua lei, foi para mostrar em primeiro lugar, quando nós vemos isso na Escritura, quem Ele é. A lei cerimonial reflete seu plano maravilhoso de salvação, porque ela aponta para o Messias que tira o pecado do mundo. Quando nós vamos olhar os sacrifícios, o sacrifício com pomba, com cordeiro, com carneiro, todos eles tinham o objetivo de apontar para o Senhor Jesus Cristo. Então, olha a maravilha que é a lei cerimonial. E a lei civil, então, mostra o ideal de Deus para uma sociedade teocrática. Então, o primeiro uso da lei correta é nos mostrar quem é Deus. O segundo uso, mostrar o que é certo e o que é errado. Em um mundo, meus irmãos, em que tudo é relativo, em que o que é verdade para mim não é verdade para o Pai, em que as pessoas argumentam que cada um sabe da sua própria vida, em que não há mais errado nem certo, as Escrituras, a lei de Deus, ela deixa bem claro que matar é errado, independente de onde esteja, que roubar alguém é errado, que adultério é errado. Não interessa se nós estamos aqui no Brasil, se nós estamos na Rússia, se nós estamos na China, adultério vai ser errado em qualquer lugar da terra. Então, a lei de Deus, meus irmãos, o uso correto dela é para a definição do que é certo e o que é errado. Deus, por ser puro, por ser santo, por ser plenamente justo, Ele define o que é certo e o que é errado, não nós. O terceiro uso dela, ela é boa também para mostrar os nossos pecados. Ela serve de espelho para a nossa alma. Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós vemos claramente os nossos erros, as nossas falhas para com Deus e o nosso próximo. Se nós lembrarmos os 4 primeiros mandamentos, é na relação entre nós e Deus. E os 6 seguintes mandamentos são entre a relação de nós e o nosso próximo. Tanto que o Senhor Jesus Cristo resumiu eles em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele resume os 10. E ele diz que disso depende toda a lei e os profetas. R.C. Sproul disse em uma certa pregação dele que nós podemos usar 3 coisas para aprender a orar. A primeira é o Pai Nosso. Então, se alguém precisa de auxílio para saber como orar, deve usar o Pai Nosso. O Pai Nosso, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Segundo, o credo dos apóstolos, ou seja, as orações dos apóstolos e toda a história que nós temos na igreja. Terceiro, os 10 mandamentos. E o que ele quis dizer com que nós devemos aprender a orar com os 10 mandamentos? Quando nós olhamos para o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Pensa que nós orando, nossa, olha Senhor, estou aqui diante de ti, e o teu primeiro mandamento me diz para não ter outros deuses diante de ti. Isso já não nos quebra por completo, quando nós sabemos que na nossa vida nós temos coisas que competem no nosso coração pelo lugar de Deus, quando nós temos esposa, carro, trabalho, talvez dinheiro, que tomam o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, meus irmãos, os 10 mandamentos, eles devem nos ajudar a orar melhor. Quando nós orarmos, lembremos dos 10 mandamentos. Eles são um espelho para a nossa alma. Se nós temos alguma cobiça em mente, algum desejo desvirtuado, se nós queremos algo que não é nosso, que não nos pertence, tudo isso está enquadrado nos 10 mandamentos. Se olharmos do 5º mandamento ao 10º, que são nossa relação com o nosso próximo, então nós estaremos mais quebrados ainda, porque nós sabemos que nós não cumprimos os 10 mandamentos, vamos dizer assim, que é o resumo da lei. Não há quem cumpra a lei. Quarto uso, então, da lei, ligado ao terceiro ponto, é que ela deve ser usada para nos apontar a necessidade de um Salvador. Vamos abrir rapidamente aqui em Gálatas, volta um pouquinho aí de Timóteo, Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3, 24, diz assim:
Como nós mesmos sabemos que nós não conseguimos cumprir a lei e o Senhor Jesus Cristo teve que cumprir no nosso lugar, veja o que Paulo vai dizer aos Gálatas no capítulo 13, 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Tutor aqui, meus irmãos, na atualizada está escrito aio, tá? Em outras versões, na verdade, ele diz pedagogo. Alguém que era contratado para ensinar as crianças em casa enquanto elas estavam debaixo da autoridade dos seus pais. É isso que é um tutor, é isso que é um aio, é isso que é um pedagogo. Ele é um professor. E Paulo vai dizer aqui, ó, de maneira que a lei nos serviu de professor. Para quê? Para nos conduzir a Cristo. Ou seja, a lei, ela aponta os nossos pecados. A lei aponta as nossas iniquidades. A lei, ela nos pega pela mão e nos mostra o quão horrível é o nosso pecado diante de Deus Santo. E o quão sem forças nós somos para conseguir agradar a Deus. Nós não conseguimos cumprir a lei. Não há quem cumpra os 10 mandamentos, como você dizia, a lei dos 10 mandamentos, não há quem cumpra na sua totalidade. Gálatas 3:11, aí no mesmo capítulo, veja o versículo 11, ele diz assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Veja bem, ninguém, e aqui é a palavra de Deus, não é o Cauê que está dizendo, ninguém será justificado pela lei. Não tem ninguém no mundo inteiro que consiga cumprir a lei, que seja justificado por ela, mas sim o justo viverá pela fé. Vamos para Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 24, diz assim: Romanos 7, 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem é que está falando aqui? É o apóstolo Paulo. Ele então, ciente de que ele não pode cumprir a lei de Deus, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará? Olha o versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, quando ele olha para a lei, ele vê que ele é incapaz. Nós somos incapazes, nós não podemos cumprir a lei. Nós não temos como agradar a Deus por nós mesmos. E a resposta, Paulo lá no versículo 25: dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se não é o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nós não temos nada. Mateus capítulo 5, versículo 11, só para nós concluirmos essa parte. Mateus capítulo 5, versículo 11. Jesus, então, no Sermão do Monte, ele nos deixa uma coisinha bem clara aqui. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Veja, Mateus 5, versículo, 17. Não, 17. Mateus 5, 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas eu vim cumprir. Porque não tem ninguém que cumpriu. Ninguém. A lei de Deus, meus irmãos, nos foi dada não para a nossa salvação. Para o crente, ela deve ser usada como santificação. É um processo pelo qual nós buscamos, agora já reunidos pelo sangue de Cristo, resgatados e justificados por Jesus Cristo por meio da fé, nós agora buscamos agradar a Deus. E aí Deus nos diz o quê? Ah, quer me agradar? Então tá bom, aqui é minha lei. Cumprir ela. E nós conseguimos cumprir a lei porque a gente luta contra a nossa realidade, contra o nosso homem, vamos dizer assim, nosso velho homem dentro de nós, que busca desagradar a Deus, o nosso pecado, e nós lutamos contra ele. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo de número 4. Versículo 2 diz assim: por quê?
se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então veja, nem Abraão, meus irmãos, nem Abraão cumpriu a lei. Está dizendo ali, ó, que se ele foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar mesmo. Porque se ele cumpriu a lei, se ele fez as obras, está lá a lei, se ele cumpriu, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Versículo 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Versículo 7 diz assim, 7 ao 9. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, este bem-aventurado sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Então veja, a justiça que foi imputada a Abraão não foi ele cumprir a lei, porque ele não cumpriu a lei. Foi ele crer no Messias. E isso foi imputado a ele como justiça. Essa fé foi imputada a ele como justiça. E por isso ele foi salvo. A salvação sempre foi pela fé, meus irmãos. Sempre foi graça de Deus. Às vezes a gente acaba caindo, pensando no Antigo Testamento, poxa, mas o pessoal nunca tinha ouvido falar de Jesus, não com o nome Jesus, mas sim como Messias, o Redentor. Como eles foram salvos? Eles foram salvos pela fé no mesmo Jesus, no mesmo Messias. Como ele estava combatendo os judaizantes, é importante ele frisar que a lei é boa, pois alguém poderia entender de forma errada e afirmar que a lei é passada e não serve para mais nada. Que por ter sido cumprida plenamente por Cristo, porque Cristo disse lá, eu não vim abolir ela, mas eu vim cumprir. Nós não precisamos mais olhar para ela de forma nenhuma. Então alguém poderia entender isso de forma errada. Se Paulo não colocasse esse versículo 8, vamos voltar lá para Timóteo, se Paulo não colocasse esse versículo de número 8 aqui na sua carta, dizendo claramente, sabemos porém que a lei é boa. Como ele estava lidando com os judaizantes, alguém poderia entender de forma errada e dizer, olha, se para Paulo então a lei não pode ser usada, então a gente não usa mais a lei, o Antigo Testamento a gente joga fora e a gente não precisa mais. Mas o que Paulo vem dizer? Ele diz, sabemos porém que a lei é boa, se, tem um se ali, alguém usa dela de forma legítima, de forma correta. Então sim, tem pessoas que estavam usando de forma errada. Bom, estabelecidos esses usos, só uma recapitulação. A lei não serve para mostrar quem Deus é, que Deus é santo, justo, mostrar-nos os atributos de Deus, mostrar que é certo, o que é certo e o que é errado. Não é o homem que define o que é certo e o que é errado, que é Deus. Ela serve para mostrar os nossos pecados e nos conduzir ao Senhor Jesus Cristo, porque nós somos pecadores e nós não temos como nos salvar. Se fosse possível ao homem se salvar por si mesmo, Cristo não precisaria ter vindo ao mundo. E como eu mencionei, o quinto uso da lei é para santificação. O cristão ele não usa a lei para salvação. Né? Muitas pessoas pensam que elas, eu preciso cumprir a lei, eu preciso cumprir a lei. Eu não posso, né? Eu não posso roubar, não posso matar. Sim, calma. Ninguém disse que pode. E realmente nós precisamos guardar a lei, mas não para a nossa salvação. Quando alguém pergunta, você está debaixo da lei, que foi uma das primeiras perguntas que nós fizemos, o correto é dizer, sim, nós estamos debaixo da lei, mas não para condenação. Nós estamos debaixo da lei para agradar a Deus, é por isso que nós buscamos cumprir a lei. E mesmo assim sabemos que não conseguimos cumprir. Nós buscamos não para a nossa salvação, mas para a nossa santificação. Porque quanto mais nós buscarmos fazer a vontade de Deus, mais perto dele nós vamos estar. E qual é a vontade de Deus? É aquela que está nas Escrituras. Não terás outro Deus diante de mim, não tomarás o meu nome em vão, não farás para ti nada de escultura, não matarás, não roubarás, e assim sucessivamente. Versículo 9 e 10, para nós avançarmos. 9 e 10 diz assim: sabendo isso, e agora aqui então ele vai fazer uma lista bem grande. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo,
Então aqui eu queria dar uma introdução, vamos pausar por aqui. Versículo 9: sabendo que isso, que a lei não é para o justo. É de conhecimento geral de todos que as leis elas não são feitas para enquadrar, no caso, pessoas que estão andando bem na sociedade. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, o nosso Código Civil, por exemplo, nosso Código Penal, nós vemos lá que a punição por matar, punição por roubar, punição por estuprar. Então nós temos várias punições para o quê? A lei, ela enquadra o quê? O erro. Não, a lei ela não precisa ser feita para aquela pessoa que está certinha, que anda bem, que trabalha, que cuida da sua vida. Não. A lei ela é feita para os, aí pode começar, os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, mas eu não vou ler toda a lista agora aqui, porque a gente vai precisar ler um por um dela. Mas, o que Paulo quis dizer, meus irmãos, nessa primeira parte do versículo 9? Se ele disse no versículo 8 que a lei é boa, no versículo 9 ele diz: olha, mas a lei, a gente sabe que ela não é feita por justo. E que justo é esse que ele está falando? Esse justo aqui são os crentes justificados por Cristo. Vamos lembrar da doutrina da justificação um pouco. O crente, ele já foi justificado diante de Deus. Todos os pecados que nós cometemos ou que nós cometeremos estão pagos na cruz de Cristo. Cristo não vai ter que vir morrer mais uma vez. O pai não pecou, poxa, vou ter que descer lá e morrer mais uma vez. Não. Ele morreu uma única vez por todos e pagou por todos os pecados de um povo que ele remiu com o seu sangue. Todos, meus irmãos. Isso quer dizer pecados passados e pecados futuros. Isso de forma nenhuma é uma autorização para pecar, a gente sabe bem, não vai entrar nessa questão. Mas, meus irmãos, o crente ele já foi justificado. O verdadeiro cristão, ele é justificado diante de Deus. A lei não mais o condena. O cristão é considerado justificado diante de Deus pela justiça de Cristo. Como nós lemos aí em Romanos, a fé de Abraão foi imputada a ele como o quê? Como justiça. Então não que Abraão fosse justo em si mesmo, mas que a justiça de um Messias que viria estava sobre ele. O cristão, meus irmãos, ele é justificado diante de Deus. Nós não teremos que pagar por nenhum dos nossos pecados. Todos eles estão pagos na cruz do Calvário. Não pesa sobre o verdadeiro cristão nenhuma condenação, falta ou culpa por parte de Deus, da parte de Deus. Uma vez que o nosso representante cumpriu a lei perfeitamente em nosso lugar e sofreu em si mesmo um castigo pelos nossos pecados, e castigo esse que a lei exige. Então, quando nós lemos a lei, nós lemos, olha, aquele que pecar, ele vai morrer. Está bem claro no Antigo Testamento. E por acaso aquele que veio e cumpriu a lei no nosso lugar, ele não morreu? Morreu. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos justifica. Ele justifica o verdadeiro cristão diante de Deus. E por isso, nós somos declarados justos. Nós somos declarados santos, não por nós mesmos, não por nossas obras, mas pelos méritos de outro, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir rapidamente Romanos 8, só para a gente ler esse versículo. Esse aqui eu não posso deixar passar. Romanos 8, versículo 1, nos diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para o quê? Para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Aqui Paulo está dizendo bem claro, nós não temos nada por que ser condenados. A lei não nos condena mais. A ira de Deus que nos condenava foi derramada em Cristo na cruz do Calvário. A justiça de Cristo, Ele que não teve pecado algum, Ele que, como nós lemos lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, disse: eu vim cumprir a lei. Ele cumpriu a lei na sua totalidade e morreu no nosso lugar. Então, por isso, meus irmãos, nós podemos dizer que nós não estamos debaixo da lei para condenação. A
A lei, como nós vamos voltar para Timóteo, quando Paulo diz aqui, sabemos que a lei, ela não é feita para o justo, ou seja, para aquele que foi justificado por Cristo, a lei não o condena mais. Todos os pecados dele foram pagos, ele pagou, ele está quite, ele não tem mais dívida. Então, a lei de Timóteo, ela não é feita para esses. A lei é feita para quem, então? E aí, então, ele vem para uma lista bem grande, e uma lista que nós vamos analisar aqui. A lei, então, Timóteo, ela é feita para os injustos e obstinados. Aqui na atualizada ela diz transgressores e rebeldes. Para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Vamos analisar na metade do versículo 9 em diante essa lista que Paulo nos dá: injusto, obstinado, ímpio, pecador, profano e irreligioso. Vamos começar com essas 6 primeiras categorias que Paulo nos dá. Meus irmãos, se nós olharmos para os 10 mandamentos, os 4 primeiros são o quê? São mandamentos que nós devemos guardar o relacionamento entre Deus, entre o homem e Deus, certo? Os 4 primeiros mandamentos. E os outros 6 mandamentos, eles são da relação de nós com o nosso próximo. E é exatamente quando nós paramos para analisar essa lista que Paulo está fazendo aqui. Paulo praticamente ele enquadrou os pecados na lei. Vamos analisar. Injusto, alguém que não é justo, ou seja, o crente, ele não é justo por si mesmo, mas na justiça de Cristo ele é feito justo. Então por isso que o crente não entra aqui, mas o incrédulo entra aqui. O injusto é enquadrado na lei, ou na atualizada como diz transgressor, aquele que quebra a lei. Obstinado, na atualizada vai dizer rebelde, aquela pessoa impetuosa, né, que é obstinada no seu pecado, ela é continuamente insiste continuamente no seu pecado. Pecadores, e aqui nós temos então o pecado, que é o que é a ofensa direta a Deus. Então veja que Paulo lista essas primeiras 6 categorias contra Deus. Profanos, aqueles que profanam a lei de Deus. Irreligiosos, algumas traduções trazem ímpios, e a NVI, na verdade, ela traduz esse termo aqui por ateu, que são aqueles sem Deus. Então veja essa lista que Paulo está falando, os 6 primeiros, vamos dizer assim, as 6 primeiras categorias que Paulo está falando de pecadores já quebraram os 4 primeiros mandamentos. E por isso eles estão enquadrados na lei e serão condenados. Mas lembrando que não o justo, porque o justo ele foi justificado por Cristo. Mas vamos continuar. Depois ele diz o quê? Profanos e religiosos, parricidas e matricidas. Parricidas e matricidas são quem? Mata o pai e mata a mãe. Isso é parricida e matricida. Que mandamento está quebrando aqui? Honrarás o pai e a mãe. Quebrou o quinto mandamento. Depois, para os homicidas. Homicídio é o quê? Assassinato. Que mandamento quebrou? Não matarás. Continuando. Para os fornicadores e os sodomitas. Aqui, que mandamento quebrou? Qualquer relação sexual indevida, não adulterarás. O não adulterarás da lei, ela condena qualquer relação sexual ilícita. E aqui Paulo vai dizer, os fornicadores, e ele vai usar um termo bem interessante que é sodomita. Passa para nós aí, por favor, sabe? Sodomita, claro que não é muito comum para nós hoje, mas ele vem do grego arsenokoites, que separado quer dizer arseno, homem, coites, coito, ou seja, relação sexual entre homens, homossexualismo. A NVI já traduz aqui para homossexualismo. Então Paulo está condenando que os fornicadores e os homossexuais
sim, estão condenados pela lei de Deus. Seguindo ali, nós vemos o quê? Então nós vamos o quinto mandamento, o sexto, o sétimo, o oitavo. Para os roubadores de homens. E aqui ele está fazendo referência que naquela época havia pessoas que roubavam os servos, os escravos das outras e vendiam ilegalmente. Então ele está falando aqui de pessoas que roubavam realmente homens. E isso que era o mandamento, que não roubarás. Para os mentirosos e para os perjuros. Que o mandamento quebra a mentira e aquele que dá falso testemunho. Não dirás falso testemunho com o teu próximo. E aí a gente se pergunta, poxa, cadê o décimo? Qual o décimo? Não cobiçarás. Na verdade, a cobiça é a origem de todos os outros. Quando tu cobiça a mulher do teu próximo, ou outra mulher, quando tu cobiça a vida do teu próximo, de tal forma que tu quer matar. Quando tu cobiça algo do teu próximo, tu quer roubar. Quando tu cobiça alguma coisa, ela toma o teu coração e então tu quebrou o primeiro mandamento e todos os outros por consequência. Então a cobiça, meus irmãos, ela está implícita aqui. Mas Paulo, ele, na sua sabedoria, ele está dizendo aqui que aquele que está em Cristo, ele já foi justificado. Ele é justo, ele é declarado justo diante de Deus. E por isso a lei não o condena, não o enquadra. Mas aquele que não está em Cristo e faz isso aqui, e permanece nisso aqui, ele sim é condenado pela lei. O cristão não é enquadrado em mais nada disso. Aqueles que estão em Cristo não possuem nenhuma condenação, porque Cristo já pagou. Cristo nos justificou diante de Deus Pai. Nós somos justificados. Mas quem não está em Cristo, sim, está enquadrado na lei de Deus. E no final do versículo 10, ele diz assim, e para o que for contrário à sã doutrina. Então existem várias doutrinas, mas uma que é sã. E ele diz que para o que for contrário à sã doutrina. Por que uma sã doutrina? Porque a doutrina correta é aquela que vem dos apóstolos, que vem do Senhor Jesus Cristo. Essa, ela é correta, é verdadeira e produz vida. Ela produz comunhão com Deus. Ela produz intimidade com Deus. Ela produz amor a Deus. A falsa doutrina, ela incha, ela não leva o homem a se quebrantar, não leva o homem a ser humilde. Ela não leva o homem a amar mais a Deus, a desejar um relacionamento íntimo com Deus. Essa é a falsa doutrina, ela não leva o homem a isso. Por isso que Paulo está falando tudo aquilo que não nos leva a amar mais a Deus, que é essa doutrina, não nos leva a ter um relacionamento íntimo com Deus, também está condenado pela lei de Deus. Versículo 11 então nos diz assim: conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. Paulo foi encarregado de anunciar esse Evangelho. Os irmãos bem sabem, a conversão de Paulo, ele é enviado para a igreja, faz algumas viagens missionárias. Não conhece a história de Paulo, não tem por que a gente se adentrar aqui. Ele diz que o Evangelho é da parte de Deus. Veja ali, conforme o Evangelho da glória de Deus que me foi confiado, ou seja, não é o Evangelho dele. O Evangelho não pertence a Paulo, não é de Paulo, o Evangelho de Paulo, o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus. Não, o Evangelho é de Deus. O plano de salvação é de Deus. Ele planejou a salvação dos homens. Ele enviou o seu Filho. E Paulo diz então que ele foi confiado a esse Evangelho foi confiado a ele, mas com um objetivo, veja bem, conforme o Evangelho da glória de Deus. O Evangelho, meus irmãos, é a glória de Deus na salvação. Percebemos aqui um contraste com as doutrinas ensinadas por estes homens no cumprimento da lei. Esses homens eles estavam ensinando o quê? Vamos recapitular um pouquinho. Esses homens estavam ensinando que as pessoas tinham que se circuncidar, que elas tinham que obedecer a dieta, que elas tinham que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Para quê? Para a salvação. E Paulo está dizendo que não, que o Evangelho é a mensagem de Deus para a salvação do homem, para a glória de Deus. Quando alguém cumpre a lei, como disse lá em Romanos, olha, se Abraão cumpriu, se
que se gloriar mesmo. Por quê? Porque se eu fiz, a glória é minha. Certo? Se eu fiz as obras para a minha salvação, a glória é de quem? É de Deus? Não, ela é do homem. Se eu operei na minha salvação, a glória pertence ao homem. E aí Paulo vem e diz o quê? Que a glória da salvação, do Evangelho, é de Deus e não do homem. Olha em contraste com o que estava sendo ensinado na igreja de Éfeso. Se a salvação é pela graça mediante a fé na obra completa de Jesus Cristo, de quem é a glória? De Deus. Do Deus que planejou isso e enviou o seu Filho para executar a salvação. Ele planejou e enviou o seu próprio Filho. Vejam as seitas e os falsos ensinos que tiram a salvação da obra de Deus e colocam na mão dos homens. Dão ao homem uma posição que ele não tem. Outras igrejas, faça isso, faça aquilo, dê 3 pulinhos, 2 mandar para trás e seja salvo, seja abençoado por Deus. Como se o homem estivesse no céu e não Deus. Meus irmãos, Deus ele não compartilha a sua glória. A salvação pertence a Ele. Deus é quem salva e Ele redime o pecador. A obra da salvação pertence a Ele. O homem só contribui com a condenação. O homem está condenado. 3 conclusões para nós terminarmos. Não sei se eu passei de uma hora. Para nós concluirmos então essa passagem aqui. Primeira conclusão. Vamos abrir no Salmo 119. Ela faz parte da primeira conclusão. Tá? Mas dessa vez eu não vou abrir 8 conclusões que nem da última. Alguns irmãos me aconselharam a reduzir para que a gente possa focar melhor. Salmo 119. Se os irmãos já leram os Salmos, Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. E o assunto central do Salmo 119 qual é? A lei de Deus. É o salmista falando do início ao fim do Salmo 119 sobre a lei de Deus e o quanto ela é boa. Salmo 119, versículo 97. Olha o que diz. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Veja, o salmista ele está expressando, e aqui ele vai expressar várias vezes o amor dele pela lei de Deus. Ele cumpria a lei de Deus 100%? Não, mas ele amava, porque ele era crente. Ele amava a Deus e por isso ele queria fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A sua lei, aquilo que está escrito. Então, meus irmãos, amem a lei de Deus. Ela deve sim ser usada e observada pelos cristãos, não para a salvação, mas para a santificação. E como nós vimos as leis cerimoniais, elas apontavam para Cristo. Então, claro, a gente pode estudar isso em outro momento, mas elas cessaram porque Cristo cumpre todo aquele apontamento que mostrava que o Messias viria é cumprido nele. Porém, vamos dizer assim, a lei moral de Deus, ela não cessou. Ou a gente pode matar hoje. Podemos matar? Podemos adulterar? Podemos roubar? Não. Podemos ter outros deuses diante de Deus, a lei de Deus? Não. Podemos tomar o nome de Deus em vão? Não. Então a lei, de certa forma, ela continua vigente para nós hoje. Ela se estende pelo Novo Testamento. A lei, então, ela deve ser usada de forma correta pelos cristãos. Não deixem que alguém diga para você que você precisa cumprir tal e tal coisa para ser salvo. A salvação é pela fé, e a fé na obra do Senhor Jesus Cristo. Então, quais são os usos saudáveis da lei? Lembrar da santidade de Deus, lembrar que o que é errado mesmo que todos estejam fazendo, e o que é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. E principalmente, mesmo que ninguém esteja vendo, lembre-se, Deus está vendo. Terceira aplicação, terceiro uso correto da lei, olhar para a lei de Deus, lembrando quem nós somos e o que Deus fez por nós. Isso é a ceia. Quando nós ceamos, e nós temos isso domingo que vem, é lembrar do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, da condição em que nós nos encontrávamos quando Ele nos resgatou, do nosso fútil procedimento, do lamaçal de pecado em que nós estávamos. Nós amávamos o pecado. Ou você se esqueceu disso?
Nós amávamos desagradar a Deus. Nós amávamos o nosso pecado, o nosso adultério, as mentiras. Nós amávamos isso. E Deus nos tirou de lá. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, nascido da Virgem, para morrer, para pagar, para quitar a nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida com Deus e essa dívida ela foi quitada no Calvário. Ela nos mostra como podemos agradar a Deus. Se agora nós estamos... Eu até vou ler aqui um parágrafo de um livro de João Calvino, ele diz assim: a lei é a nossa norma de gratidão. Após sermos salvos pela graça, ou seja, nós fomos amassados pela lei, a lei nos levou a mostrar o nosso pecado, ela mostrou o horror que é o nosso pecado. Nós corremos para Cristo. Lembra lá o Mário, o doutor? A lei nos mostra o horror do pecado, quem nós somos diante de Deus Santo, e o que a gente faz? A gente corre para Cristo. E quando nós corremos para Cristo e somos justificados pela fé nele, e agora a gente, cheio de gratidão por tudo aquilo que ele fez por nós voltamos para ele e perguntamos o quê? Como eu posso te agradar aqui nesse mundo? Como eu posso te servir, Senhor? O que eu posso fazer para te deixar, para te agradecer, vamos dizer assim, de mínimo que eu posso? O que eu posso fazer para te agradecer por tudo aquilo que tu fez comigo? Não é assim a salvação? Nós não somos amassados pela lei, corremos para Cristo, Ele nos perdoa, nos justifica, e então nós voltamos para Ele, querendo agradá-lo, querendo amá-lo mais. E aí aí João Calvino vai dizer, e o que Jesus responde para nós? Olha para a lei, não terás outro Deus diante de mim, não farás batinagem de escultura, não tomarás o nome em vão, não mata, não rouba. Lembrando que o Senhor Jesus Cristo aprofundou mais a interpretação dos eruditos da época dele. Ele falou que matar não era só o ato físico, mas sim dizer arranca no teu coração. Se no teu coração tem tentar o mal contra o teu irmão, já matou. Lutero disse certa vez: a lei nos envia para Cristo para a salvação, e Cristo nos envia para a lei para a santificação. Segunda aplicação: Deus nos deu muitas coisas boas, irmãos. Não deixemos o nosso coração corrompido pelo pecado estragar as coisas boas de Deus. Deus nos deu muitas coisas boas. Ele nos deu a família, Ele nos deu uma esposa, Ele nos deu prazeres também, Ele nos deu o sexo, Ele nos deu a comida. Não deixemos que o nosso coração corrompido estrague isso. Era isso que essas pessoas lá de Éfeso estavam fazendo. A lei de Deus é boa, só que eles pegaram ela e corromperam. Então, use as coisas boas que Deus te deu da forma correta, com equilíbrio, com sabedoria. Dinheiro é bom, mas não deixe que isso tome o seu coração. Não deixe que isso vire um ídolo na sua vida. Isso e outros exemplos, outros casos que nós temos. Terceiro, a lei de Deus serve de freio neste mundo. Ela está gravada no coração do homem e por isso encontramos muitas pessoas com condutas morais muito boas. Certa vez a gente estava conversando, né? A pessoa lá, ela é boa, ela criou os filhos com decência, né? Não matou, não roubou, não é uma pessoa que mente, é uma pessoa sincera, é uma pessoa honesta nos seus negócios, mas mesmo assim, sem Cristo, ela está enquadrada na lei. Este é o momento, meus irmãos. Caso a gente tenha alguém nos assistindo, ou aqui hoje, que não conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, para a justificação dos seus pecados, confesse seus pecados a Deus, clame a Ele por perdão, confie em Jesus Cristo, na sua obra, no seu sacrifício, busque a Deus enquanto se pode achar. Nós não conhecemos o dia de amanhã, o dia de amanhã pertence a Deus. E a sua lei, aqueles que não estão debaixo da justiça de Cristo, estão debaixo da condenação da lei. Só existe duas coberturas, ou é a de Cristo, ou é a da condenação da lei. E como diz Romanos 8:1, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos orar.
agradecer, Pai, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado por tantas bênçãos que tu tem derramado sobre esta igreja. Perdoa, Pai, as minhas falhas, perdoa o meu pecado, que te ofende, Senhor, que te entristece. Pai, ajuda-me a lutar contra ele, me dê forças, me dê ânimo. Pai, cuide desta igreja, que juntos possamos crescer no conhecimento, na graça do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que a sua obra, Senhor, a sua vida, a sua presença, Pai, seja vívida nos nossos dias. Pai, enche-nos com teu Espírito, Senhor. Que juntos, como um corpo, Pai, possamos pregar o teu Evangelho para este mundo caído. Que almas sejam convertidas, Senhor. Que pessoas sejam alcançadas pelo teu Evangelho, para que tu sejas glorificado. Obrigado, Pai, pela tua palavra, por podermos abri-la e lê-la e compreendê-la esta noite. Ajuda-nos neste assunto que perdura por tanto tempo e é difícil, Senhor. Se errei em algo, me perdoa, Pai, ajuda-nos com o teu Espírito Santo nas nossas mentes a chegarmos ao conhecimento correto. Pai, queremos te agradar. Nós te amamos, Senhor, e queremos fazer a tua vontade. Sabemos que não somos salvos por cumprir, ou por fazer, ou por estar presentes em cultos, ou por estar em cultos de oração, Senhor. Nós não somos salvos por nada que nós possamos fazer, Pai. Nós somos salvos unicamente pelo sacrifício do nosso Redentor, o teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque um dia ele veio a este mundo. Obrigado, Pai, porque ele não hesitou. Ele bebeu, Senhor, todo aquele cálice que estava destinado a mim, Senhor. Obrigado, Pai, por tão grande sacrifício ao qual não sou merecedor. Mas tu, Senhor, planejou e enviou o teu Filho. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por cada um dos irmãos que está aqui esta noite. Abençoe cada um deles, suas famílias. Pai, que possamos estar mais próximos de Ti. Esse é o nosso desejo. Queremos ter uma comunhão íntima contigo todos os dias, Senhor, nos nossos devocionais, nos nossos tempos a sós contigo. Ajuda-nos, Senhor. Somos tão falhos, tão pecadores. Carecemos da tua graça, Pai. Nós precisamos que o Senhor esteja conosco. E como nós lemos hoje à noite em Filipenses, nós sabemos, ó Pai, que tu que começou a obra, tu vai continuar e tu vai completar ela na glorificação. Pai, se for o dia da volta do teu Filho hoje, Maranata, Senhor, que Ele venha buscar a tua igreja. Pai, abençoe, Senhor. Abençoe-nos até que esse dia aconteça, até essa hora, esse segundo, esse momento, e que até lá, Senhor, possamos viver uma vida que honra o teu nome. Uma vida, Senhor, de luta contra os nossos pecados. Uma vida que busca, Senhor, uma comunhão íntima contigo, busca te agradar, mesmo que nós tenhamos que abrigar de várias coisas que nós gostamos. Pai, ajuda-nos a tomar a nossa cruz cada dia.